antes de começar, eu vou logo lhe adiantando que esse vídeo vai ser um pouco diferente que o normal. Se você já assistiu a algum vídeo meu ou me acompanha há algum tempo, então sabe que de vez em quando eu paro de recriar games para testar alguns vírus no meu computador. Sim, eu baixo malwares propositalmente e executo eles no Windows só para ver o que acontece. E sempre que eu faço um vídeo desses, ele segue um padrão. É sempre um único vírus, seja ele o Memzy, BowserBuddy, o Major. Eu sempre testo um vírus por vez, e na maioria das vezes isso já é mais do que o suficiente para quebrar o Windows. Só que dessa vez, como eu já disse, vai ser um pouco diferente. Eu reuni não 10, 50, 100, mas sim 130 malwares em uma única pasta e executei todos eles de uma vez só. E o pior, eu fiz isso no meu próprio computador. Então, geralmente quando se vai testar algum malware, o primeiro passo é instalar uma máquina virtual, um tipo de programa que simula um computador e que é bem útil nesse tipo de coisa. Eu falo isso porque você praticamente cria um computador dentro do seu próprio computador e qualquer vírus instalado ali pode ser rapidamente eliminado, basta apagar a máquina virtual. E por mais que pareça, esse método não é 100% seguro. Eu já perdi as contas de quantas vezes o meu PC real já foi infectado ao gravar esses vídeos aqui. E se esse aqui fosse mais um conteúdo normal, eu estaria agora criando uma máquina virtual para testar os 130 vírus que eu reuni. Mas como eu disse antes, esse vídeo vai ser diferente. Não teria muita graça executar todos esses malwares em uma máquina virtual. Eu queria fazer isso em um PC real. Então para isso, juntei algumas peças que eu tinha sobrando aqui em casa e resolvi montar o meu próprio PC para testar vírus. Eu disse que iria ser diferente. A primeira coisa que se precisa para montar um PC é isso aqui, a placa-mãe. Ela já veio com um processador instalado e por isso tem esse cooler da Intel aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi destravar os pinos que seguravam o cooler na placa. Mas depois que eu removi, tive uma já esperada surpresinha. Isso que você tá vendo na luva é a pasta térmica. E não, ela não deveria se parecer com um pó. Mas como pode ver, a situação aqui tava triste. Então depois disso o que eu fiz foi remover essa craca de cima do processador para então aplicar uma nova pasta ali. Eu também tive que fazer isso na parte de baixo do cooler e não foi nada fácil. Caso você tenha curiosidade, esse é o processador, um Intel i5 de 7ª geração, lindo, porém essa belezinha aqui pode facilmente chegar a 100 graus de temperatura, e era por esse motivo que eu tive o trabalho de aplicar uma nova pasta térmica. Olha só essas mãos firmes, como as de um cirurgião. Eu não sei porquê, não cursei medicina, eu acho que com a pasta térmica aplicada, eu simplesmente posicionei o cooler no seu lugar e pressionei as 4 travas até que ficassem presas à placa-mãe. Você não tem noção de quanto pó haviam nessas peças. E falando nelas, aqui está uma das boas, a memória RAM. Sem ela, o PC nem liga. Então já fiz questão de instalar uma de 8 GB. E não, eu não quebrei nada aqui. Antes de continuar, era a hora de acoplar a placa-mãe ao gabinete, que como você está vendo, mal coube no enquadramento da câmera. Ele vem com alguns fios que a princípio não são importantes, mas acredite, eles são sim. Aqui eu apenas posicionei a placa-mãe no lugar certo e comecei a parafusá-la no gabinete. Logo após eu adicionei uma fonte, que é um trambolho tão grande que eu nem consegui filmar. Mas resumidamente, é ela quem faz a alimentação de energia para todos os componentes do PC. Então nem demorei, já comecei plugando os cabos responsáveis pela placa-mãe, em seguida os que alimentam o processador, e então passei a conectar aqueles cabos soltos do gabinete, começando pelo USB, depois a saída de áudio, mais um USB, seguindo desses pequeninos aqui. Parecem insignificantes, mas sem eles o PC nem ligaria. Agora era a hora de conectar o HD, que no caso é outro trambolho gigante, com seus incríveis 250 GB. Era o que tinha. Com ele parafusado em uma espécie de saboneteira, eu só precisei encaixar esse tijolão aqui no gabinete, e então conectar uma entrada SATA na placa-mãe.
com isso, o computador já funcionaria. Tínhamos o processador, a memória RAM, fonte, HD e uma placa-mãe para interligar tudo, mas ainda faltava uma coisinha: a placa de vídeo. Essa é uma 1050 Ti de 4 GB. Não é a melhor das melhores, mas também não é a pior. Então, depois de encaixá-la na entrada PCI Express, pluguei a alimentação de energia e passei para a próxima etapa: instalar o sistema operacional. Com um teclado e um monitor, liguei o PC e tudo parecia nos conformes. A tela exibia informações sobre o PC e isso significava que tudo tinha dado certo. Eu só precisei pegar o meu pendrive e instalar o Windows 10 na máquina. E isso demorou um pouquinho, mas depois de uns 40 minutos, ali estava um PC prontinho para ser infectado. Depois que tudo já estava funcionando, a primeira coisa que eu fiz foi instalar esse carinha aqui. E eu fiz isso para ver se a pasta térmica estava cumprindo seu papel. E olha, 33 graus para um processador tá bom até demais. Enquanto eu baixava os mais de 130 malwares, tirei um tempo para jogar um pouquinho de Minecraft. E depois que tudo já havia baixado, extraí os arquivos para o computador e ali estavam os 130 vírus. Alguns se pareciam com programas conhecidos, como o Premiere Pro, Flash Player, Microsoft Word e vários outros. Antes de executar todos de uma vez, eu decidi ir testando um por um, só para ver até onde o PC poderia aguentar. E o primeiro deles é o já conhecido vírus do Se Inscreve. Ele simplesmente destrói a sua máquina, caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal. E eu não tô brincando não, olhe com seus próprios olhos. Se inscreve, pelo amor de Deus. O real primeiro deles já começou pedindo um certo download. Não era nada demais, um recurso do próprio Windows. Então desliguei a câmera, deixei baixando e fui pegar um café. Quando eu voltei... Que bom revê-lo, senhor Personal Shield Pro. Esse carinha aqui não fazia nada além de scanners fakes. Só que um tempinho depois, a tela simplesmente ficou branca. Mas só o que eu precisei fazer foi reiniciar o PC, que tudo voltou ao normal. A partir daí, comecei a executar tudo o que via pela frente. E além de árvores e globos de neve, só o que apareceram foram scanners fakes e instaladores suspeitos. E foi assim por um bom tempo. Até que eu cheguei nesse carinha aqui, que seguia uma lógica não tão desconhecida. Cada vez que eu o fechava, ele gerava mais e mais abas. Eu segui fazendo isso por um certo tempo, até que eu fiquei sem paciência e comecei a testar tudo de novo. Durante um tempinho, nada de novo aconteceu, a não ser por essas linhas estranhas e esse gatinho voando pela tela. Só que ao executar um determinado arquivo, é o que parece mesmo. Não dava pra fazer mais nada ali. O Windows simplesmente havia morrido. Então, depois de formatar o PC novamente, chegava a tão esperada hora de executar todos os malwares de uma vez só. E para fazer isso, eu escrevi um pequeno código em Python que executaria todos os 130 vírus um atrás do outro. Só o que eu precisava fazer era clicar nesse botão. O negócio ficou feio e ficou muito rápido. Depois de reiniciar automaticamente, a única coisa que aparecia na tela eram essas letras russas aqui. Só que mesmo se eu soubesse ler o que estava escrito, seria meio que impossível, pois o PC não parava de reiniciar, ele simplesmente ficou maluco. Ele reiniciou tantas vezes que a bateria da minha câmera acabou no processo. Mas depois de um bom tempinho, ele sossegou e deu pra ver melhor do que se tratava. Aparentemente era um ransomware, um tipo de malware que criptografa os arquivos de um computador e exige uma senha, um código que é geralmente obtido por pagar um valor em dinheiro ao suposto criador do vírus. Só que, mesmo tendo a senha, que não era o meu caso, o teclado parecia não responder. Eu fiquei digitando por um bom tempo, mas nada aparecia na tela. Eu tentei sim reiniciar o PC, mas sempre voltava para essa telinha. E então, a minha única opção foi formatar o PC e deletar tudo o que havia instalado no HD. Bom,
Esse foi um vídeo meio diferente, como eu disse. Eu quis trazer algo novo pro canal e eu espero de verdade que você tenha gostado do que viu até aqui. Não foi muito fácil de se fazer o que você acabou de assistir, então se puder deixar um gostei aqui embaixo vai ser de grande ajuda. Do mais, é isso mesmo. Eu gosto de pudim. Até mais.